A palavra do especialista é o evangelho dos leigos. Com essa frase de Le Breton e esse argumento falacioso, que tem trazido um grande problema aqui na Covid-19, eu chamo vocês para a gente começar mais As 100 Razões do Tratamento Precoce. A gente já falou de hipótese nula, a gente já falou da necessidade do ceticismo médico e do viés de confirmação, e hoje eu quero trazer uma discussão sobre opinião. Isso tudo vem de uma discussão um pouco maior, que é sobre níveis de evidência. Até coloquei aqui para vocês verem na tela quais são os níveis de evidência, e eu nem quero discutir todos eles, eu acho que não é o momento, não é o princípio desse vídeo, mas eu quero que vocês fiquem de olho no mais baixo nível de evidência, que é opinião de especialista. Isso aqui serve, gente, mais ou menos como se fosse um pôquer, um truco, que você tem suas cartas, você jogou, por exemplo, ali um 3, até então você é o bambambam da mesa, aí vem o seu amigo e joga, pá, um 7 de ouro. Então ele vira o novo bambambam da mesa, porque ele está com um nível maior das outras cartas. E aí chega um terceiro amigo, vem com 4 de paus. Acabou ali, não tem quem vença ele. Assim que é nível de evidência. Você oferece uma evidência científica, claro, estou falando de evidência de boa qualidade, revisada por pares, etc. E até então ela é a que domina ali o conhecimento daquele assunto. Aí vem um outro cientista, traz uma evidência de maior impacto, maior nível, e ela passa a ser a nova evidência que determina a ordem da mesa, né? A ordem das cartas. Então repara que a carta mais baixa, como se fosse um valete, é justamente a opinião de especialista. E aí até talvez esteja um erro de tradução, mas na verdade mesmo não é opinião a palavra, é consenso de especialista. Como assim, João? Vamos lá. Opinião de especialista, muita gente tem uma interpretação errada disso. Não é aquela coisa assim, chegou um paciente, por exemplo, eu sou reumatologista, chegou um paciente com lúpus no hospital, então as pessoas não sabem o que fazer, e aí chamo, João, vem cá ver esse paciente. E eu chego, faça isso, isso e isso. Ah, então ele é especialista, então a opinião dele prevalece. Não é bem assim. Se eu falar uma bobagem, uma coisa errada, assim, um interno de medicina, um médico recém-formado tiver baseado numa evidência, realmente uma evidência, a palavra dele passa a ser, pelo menos deveria, né, ser mais forte que a minha. Então, opinião do especialista não é aquilo que sai da boca do especialista. Opinião do especialista é um consenso, no qual quando você tem uma brecha das evidências científicas, alguma situação muito específica que ainda não foi estudada ou demonstrada com uma evidência razoável, então aqueles especialistas se reúnem para determinar um consenso. Por exemplo, em tal situação do lúpus, situação específica e tudo mais, não tendo evidências disponíveis, a gente orienta a fazer isso. Então não é a palavra do João, e sim a palavra de uma mesa que vai trazer especialistas em lúpus, não é só reumatologistas, especialistas em lúpus de todo o planeta, ali super renomados, que realmente têm doutorado naquilo, pós-doutorado, estudam, realmente pesquisam aquilo. E não um cara como eu só, que é especialista naquele assunto, entendeu? Então a diferença da palavra consenso ou opinião de especialista, isso é muito importante para a gente entender o que é opinião. Porque opinião não é você tem que fazer isso e ponto final. Então a gente tem uma ideia errada na medicina, justamente aqui na Covid, tratamento precoce, que você fala, João, você está falando uma coisa, mas a opinião do médico fulano de tal é outra. Então, e aí, quem é que está certo? É a opinião dele, eu vou seguir a opinião dele. Opinião não serve para isso. Opinião serve o seguinte, eu te chamo para ver um filme e eu te pergunto depois, e aí, o que tu achaste do filme? Você vai falar, eu adorei o filme. Eu vou falar, eu não gostei muito. Ou você vai tomar um sorvete com um amigo seu, você chega na sorveteria e você conversa com ele, que sabor você vai pedir? Ah, eu vou pedir chocolate. Ele vai falar, eu vou pedir de morango. A minha opinião é que o sorvete de morango é melhor. Então isso é opinião. Opinião não é sobre um remédio. Eu tenho uma opinião que tal remédio funciona, eu tenho uma opinião que tal exame é muito bom, isso não é uma opinião. Ou não deveria ser. A sua opinião não tem valor para isso, ainda que você seja especialista. Então, a gente ouve muito isso. Ah, mas o doutor fulano de tal, do serviço tal, do país tal, ele acha isso, ele acha que o tratamento precoce é eficaz, ele é muito famoso, ele é muito respeitado, ele tem muito seguidor no Instagram, que isso já ouvi como argumento. Então, ele falou, tá falado, é a opinião dele, é um cara que eu respeito o mundo. Não, não é isso. Porque o sabor de sorvete, que você acha que o morango é mais gostoso, não é só o paladar. Antes de você emitir aquela opinião, tem muita coisa por trás daquilo. Pode ser, de repente, que seu pai te levava para tomar sorvete, você pediu sorvete de morango com ele e te traz uma sensação boa. Pode ser que te traga uma lembrança do tempo da faculdade, ou de um relacionamento, de uma fase boa do casamento. Não importa. Porque aquilo ali, a opinião sobre uma comida, ela é enviesada, porque você vai trazendo as suas memórias sobre isso.
todas as tuas experiências, todos os teus vieses, tudo aquilo que você já vivenciou, até para um simples gesto de escolher um sabor de sorvete. E para o filme é a mesma coisa. O teu camarada gostou do filme e você não, às vezes porque ele já carrega experiências ali que se identificou com aquele filme, já é um artista que ele viu ali, um ator que já viu outros trabalhos dele e já gosta de cara, então ele já tende a gostar mais naturalmente daquele ator. Às vezes você viu uma declaração daquela atriz nas redes sociais que você não gostou, achou que pegou mal, achou que vai de encontro com aquilo que você pensa, e aí você já fica, não sei, mesmo que tenha sido de repente um bom papel. Agora, se você for ler lá no filme, na sinopse, ganhou 5 Oscars, isso é um fato. A tua opinião do filme não ter sido bom para você não anula o fato dele ter sido um filme de sucesso, que teve uma boa bilheteria e um bom Oscar. Então aí está o confronto. Opinião é uma coisa, fato é outro. Então você divergir ou não, você concordar ou não com uma evidência científica, não tem importância. Porque o que importa é que o fato científico continua ocorrendo. Então, se a gente sabe que tratamento precoce não funciona, não adianta a tua opinião, não adianta a opinião da doutora fulana de tal, que tem 1.000, não sei quantos seguidores no Instagram, não adianta a opinião de ninguém. O fato está lá, está comprovado. E os níveis de evidência, como a gente falou, servem para isso, para você dialogar entre as evidências e ver qual é que tem mais valor, se houver uma contradição entre elas. Para encerrar, eu queria trazer um debate, que a gente fala muito aqui de medicina baseada em evidências, e essa questão justamente de tentar hipervalorizar uma opinião, traz um conceito lá de trás de como ainda é a medicina aqui no Brasil, que é a medicina baseada em eminência. Eu falo isso com muito cuidado, porque o meu irmão Ângelo vive dizendo que eu vivo errando e trocando iminência e eminência, desde que a gente é criança. Eu garanto que hoje eu falei certo. Eminência com E. Como é a medicina baseada em eminências? Você está lá, estudou tal coisa e tudo mais, chega numa visita, num round, passando ali no beira-leito, alguém fala uma coisa que você não concorda. Aí alguém vai escutar, fica quieto, cara. O professor fulano de tal falou aquilo. Se o professor falou, tá falado. Então não há uma discussão. É um sistema muito hierarquizado, no qual a palavra, a opinião de um professor, de um chefe, ela é a palavra final e não a discussão sobre uma evidência científica, sobre a crítica clara da literatura. Então isso acontece demais. E a gente vê muito isso também aqui na pandemia. Um professor em tal país que é assim, ou no teu serviço mesmo. Então, tomem muito cuidado com a medicina baseada em eminência, ainda que a eminência seja uma pessoa boa, uma pessoa estudiosa, que produza conhecimento científico, que fale muitas coisas boas em outros campos, né, também da medicina ou do conhecimento, mas cuidado com isso, porque opinião não é fato. Opinião, ela sempre está enviesada com as nossas experiências prévias. E a gente tem que manter nosso ceticismo e manter a nossa percepção para as evidências científicas. Pessoal, muito obrigado. Tô adorando assim fazer isso aqui, tô adorando que vocês estão curtindo, estão apertando no sininho aí. Eu tô quase pegando as manhas de ser youtuber e tô adorando assim os comentários, tá tendo uma coisa bem legal, tá sendo bem fluido. E em breve com mais vídeos. Um grande abraço a todos.